use the word to cause us to mature in our spiritual understanding. Eu peço que hoje o seu Espírito Santo nos venha a amadurecer no conhecimento da sua palavra. We might be better equipped to serve you. E melhores equipados para servi-lo. I ask in Jesus' name. Eu peço em nome de Jesus. Amen. All right, we're looking at what does the Bible say about itself. Bem, estamos vendo que a Bíblia fala em respeito a si mesma. And we have seen that there is plenary verbal inspiration. E nós vimos que existe uma inspiração verbal plenária. What does plenary mean? O que plenária significa? Complete. Completo. All right, I see the whole congregation doing this. All right, it means full or complete. Significa cheio ou completo. And it means that every part of the scripture was inspired by God. Significa que toda parte da Escritura foi inspirada por Deus. With verbal inspiration, we mean that even the very words are the words that God wanted used. E a expressão verbal significa que toda palavra é a palavra que Deus queria que fosse usada. And the writers of Scripture were aware that what they were writing was the Word of God. E os escritores da Bíblia sabiam que o que eles estavam escrevendo era o que Deus queria que eles escrevessem. So, for example, in 1 Corinthians 2:13, por exemplo, em 2 Coríntios 2:13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. So Paul is saying these are the words of God. Paulo está falando, essas são as palavras de Deus. In Galatians chapter 1, em Gálatas capítulo 1, verses 11 and 12, versículos 11 e 12, he says, I make known to you, brethren, faço, porém, saber, irmãos, the gospel which was preached by me is not according to man. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. I didn't get it from a man. Não aprendi de homem. I was not taught it. Não aprendi. But it came through the revelation of Jesus Christ. Mas veio mediante a revelação do Senhor Jesus Cristo. So Paul is saying here, the gospel that you heard from me, Paulo está falando aqui que o evangelho que você ouviu de mim, he got it from the very source of Jesus Christ. A fonte dele foi o próprio Senhor Jesus Cristo. In Titus chapter 1, em Tito capítulo 1, we look at verses 2 and 3. Se você olhar para os versículos 2 e 3, Paul says, in hope of eternal life, a esperança da vida eterna, which God, who cannot lie, promised before time began. Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Has in due time manifested his word through preaching. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. It was committed to me according to the commandment of God our Savior. Que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. So Paul had divine authority. Então Paulo tinha autoridade divina. And that what they said actually had its source in God. E o que ele disse tinha a sua fonte era Deus. All right, and we've already seen in 2 Peter 3:15. Nós já vimos em 2 Pedro 3:15.
So in 2 Peter 3:15, Peter talks about the writings of Paul. Então, em 2 Pedro 3,15, Pedro fala sobre os escritos de Paulo. Talks about the wisdom that was given to him, Fala da sabedoria que foi dada a Paulo. and he has written to you, E ele vos escreveu a vós, as also in all his epistles, como em todas as suas cartas. he said, now some of the things that he wrote are hard to understand, Algumas coisas que ele escreveu são difíceis de entender, and which some people distort to their own destruction, e que alguns distorcem para a sua própria destruição, as they also do the rest of the scriptures. como fazem com o resto das escrituras. Now, when he says the rest of the scriptures, Agora, quando ele diz o resto das escrituras, we have to think about what he's saying here. precisamos pensar no que ele está dizendo aqui. He is saying here that the writings of Paul are scripture. Ele está dizendo que as escrituras de Paulo são escritura. So the epistles of Paul are part of scripture. Então, as epístolas de Paulo são parte da escritura. Also, if we look at 2 Peter 3:2, Olhando para 2 Pedro 3:2, okay, you can read that. para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. So what do we understand from this? Então, o que podemos entender disso? He's saying, okay, the prophets Ele está falando dos profetas, in the Old Testament spoke, no Velho Testamento falaram, and again, notice it's the words, e entenda aqui a palavra, not simply the message, not the idea, não a mensagem, não a ideia, not the concept, não o conceito, but the very words, mas a palavra em si, and the commandment of us, the apostles. e o nosso comando, os apóstolos. So Peter here equates the teaching of the apostles with that of the prophets in the Old Testament. E aqui ele está comparando os ensinamentos dos apóstolos com os profetas do Velho Testamento. And so we see the Bible itself declares that this is the Word of God. Então, a própria Bíblia declara que isso é a palavra de Deus. And so we've seen this in that the New Testament frequently will quote from the Old Testament, Nós vemos isso quando o Novo Testamento, ele cita o Velho Testamento, and sometimes even the New Testament will quote the New Testament. e muitas vezes o Novo Testamento cita o Novo Testamento. And so the Bible affirms verbal inspiration, Então, a Bíblia afirma inspiração verbal, and it affirms plenary inspiration as well. e ela afirma a inspiração plenária também. Okay. Now, what about inerrancy? Agora, e quanto à inerrância? The Bible itself says that it is free from error. A própria Bíblia diz que ela é livre de erros. Psalm 19, verses 7 to 9. Salmo 19, versos 7 a 9. All right, the law of the Lord is perfect. A lei do Senhor é perfeita. Now, of course, here the law of the Lord, it's a reference to the Old Testament. Se entendam que a lei do Senhor é uma referência ao Velho Testamento. But the law of the Lord is perfect, converting the soul. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. The testimony of the Lord is sure. O testemunho do Senhor é fiel. It's faithful, it's stable. É fiel, é estável, é coerente. And it makes wise the
simple. e dá sabedoria aos simples. The statutes of the Lord are right, Os estatutos, os preceitos do Senhor são retos rejoicing the heart. e alegram o coração. The commandment of the Lord is pure, O mandamento do Senhor é puro enlightening the e eyes. ilumina os olhos. The fear of the Lord is clean, O temor do Senhor é límpido enduring forever. e permanece para sempre. And the judgments of the Lord are true. E os juízos do Senhor são verdadeiros. So notice the things that the Bible says about itself. Então entenda as coisas que a Bíblia fala sobre si mesma. It's pure, or it's perfect, Perfeita, sure, fiel, right, correta, pure, pura, clean, limpa, true. verdadeira. Pois não. Se encaixa nessa sequência, se encaixa Salmo 119, 140, eu acho maravilhoso esse versículo. See if he's asking if it would add Psalm 119, Psalm 119, 140. Yes, almost every verse in Psalm 119 makes some reference to the Word of God. Sim, no Salmo 119 você tem quase todos os versículos fazem uma referência à palavra de Deus. Uma versão atualizada fala, puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estimo. Tá. Por isso é a tua palavra, por isso teu servo a estimo. Tá. He's saying that in our translation, it would be super pure, and that's why your servants Love it. worship it, love it. Yeah. Yeah, so, the word pure here means something that has been purified, like gold that's been refined. A palavra puríssima aqui que está no nosso Bíblia, ela é na palavra no original assim algo que foi refinado, como ouro refinado, né, passado no refinamento entendo várias vezes. And there are other things too. For example, in Proverbs 30, verse 5, Provérbios 30, versículo 5, we find the same word nós encontramos a mesma palavra, where it says, every word of God is pure. onde diz que toda a palavra de Deus é pura. Okay, so the Bible is inerrant. It means that every statement in the Bible is true. Então nós concluímos que a Bíblia é inerrante e toda frase na Bíblia é verdadeira. As far as what it records. No que diz a sua records, a It sua writes down what is written. o que ela escreve, o que ela So seu registro. It may record a lie Ela pode registrar uma mentira or the false statement of some man, ou uma falsa testemunha de algum homem, but inerrancy guarantees that what the Bible has written is an accurate statement of the fact. mas o que nós podemos saber é que a Bíblia registra faz o registro correto daquela fala. Now, let me say also that sometimes the Bible uses hyperbole, that's exaggeration. Agora, deixa eu dizer também, a Bíblia muitas vezes usa uma hipérbole, um exagero. I've told you that a million times. Eu te falei isso 1 milhão de vezes. Well, we use language like that, and sometimes the Bible does too. Nós usamos uma linguagem assim e muitas vezes a Bíblia faz isso também. Sometimes the Bible also uses what we call round numbers. Outras vezes nós vemos que a Bíblia usa números arredondados. So we might say it's 9,800
Nós podemos dizer que é 9.888. Okay. So maybe by actual count there were 9,888 people. Então, se você fosse contar cabeça por cabeça, teria 9.888 pessoas. But I could say there were 10,000 people. Mas eu posso dizer, tinha até umas 10.000 pessoas. Is that inaccurate? Isso aí é errado? Well, it's not the precise number, but we talk that way. Isso não pode não ser o número exato, mas nós falamos dessa forma. Sometimes we use approximations. Às vezes nós usamos aproximação. Okay, so I could say I've been here at Bethel 25 times. Eu posso dizer, eu vim aqui no Betel umas 25 vezes. I don't know if that's precise, Eu não sei se isso é preciso, but it's an accurate statement. mas é um registro fiel. Okay. So we have to be aware that the Bible can record numbers like that, and it doesn't make it wrong. Nós precisamos estar cientes que a Bíblia pode fazer falas assim e não está errado. And sometimes the authors also will use a figure of speech. E muitas vezes os autores fazem uma figura de linguagem, usam figura de linguagem. So that, David said, I was crying so much it made my bed float. Como o Davi fala, eu estava chorando tanto que minha cama flutuou. It's a figure of speech. We understand what he means. Mas é uma figura de linguagem, nós entendemos o que ele quer dizer. Okay. Uma metáfora. Obrigado. The sun came up. O sol subiu, The sun went down. o sol desceu. Now, scientifically, that's not accurate. Agora, cientificamente, isso não é correto. But we use this language every day. Mas nós usamos isso todos os dias. And the Bible does too. E a Bíblia faz isso também. So it's not wrong when it uses a figure of speech like that. Então, ela não está incorreta quando ela usa uma figura de linguagem assim. But there are those who attack the Bible and they say that the Bible is not accurate with regard to science and history. Agora, tem algumas pessoas que atacam a Bíblia e dizem que ela não está correta quando se diz ciência e história. So, if you look at Matthew 17:20, Vamos olhar para Mateus 17:20. okay, if you have faith as a mustard seed, Ok, então se você tem fé como um grão de mostarda. now is the mustard seed the smallest of all seeds? Agora, o grão de mostarda é o menor de todas as sementes? See, in Mark 4:31, Em Marcos 4:31, it says the mustard seed is smaller than all the seeds on earth. fala que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes da terra. Well, there are people who say, oh, that's not true. There are many seeds that are smaller than the mustard seed. Agora, muitas pessoas falam, não, isso não está correto. Existem muitas outras sementes que são menores do que a semente de mostarda. Well, it was like a proverb. It was like a saying Era como um provérbio, como um ditado. that in Israel, Em Israel se dizia isso. smaller than a mustard seed. Menor que uma semente de mostarda. It just meant something was very, very small. Significa que algo era muito pequeno. So it was not meant to be a scientific statement. Então não é um fato científico. It was just a common expression. Era uma expressão comum. So the Bible is not a textbook on science, Então a Bíblia não é um livro científico. but if it speaks on science, it's accurate. Mas se ela fala de ciências, ela é precisa. And there's nothing in geology or anthropology that shows the Bible is inaccurate. Não é nada na geografia ou antropologia que mostra que a Bíblia está errada. And over again,
as people continue to study and make discoveries, they prove that the Bible is accurate. E vez após outra, pessoas que estudam os diversos assuntos da ciência entendem que a Bíblia está correta. And the Bible is different from other sacred writings in that it mentions thousands of geographical locations. E diferente de outros escritos religiosos, a palavra de Deus menciona muitos e muitos locais geográficos. And they're all accurate. E são todos corretos. It mentions just hundreds and hundreds of leaders, kings, and so on. Mencionam centenas de líderes e reis. And the Bible has proven over and over again to be accurate. E a Bíblia se prova vez após vez correta. Even though sometimes historians or geographers will say, no, that's not accurate. E muitas vezes os historiadores ou geógrafos dizem, não, isso não está correto. And then later on, archaeologists will discover that it is accurate. E mais tarde os arqueologistas vão descobrir que estava certo. So if you could take some statement of Scripture and prove that it is absolutely false, then we would have reason to doubt anything in the Bible. Então, se você pudesse pegar um texto das Escrituras e provar que ela estava errada, você teria razão para duvidar a Bíblia toda. But the Bible has never had to be revised. Mas a Bíblia nunca teve que ser reeditada. Science and history are constantly being revised. Ciência e história estão constantemente sendo reeditadas. Now, a second major objection to plenary verbal inspiration Agora, outra objeção à inspiração plenária has to do with miracles and prophecy. tem a ver com os milagres e as profecias. And so people read the Bible and they say, how can that be true? As pessoas leem a Bíblia e dizem, como que isso pode ser verdade? But they have made a decision ahead of time that miracles cannot happen. Mas eles já resolveram de antemão entender que os milagres não podem acontecer. Well, I've never seen anything like that, so obviously the Bible must be wrong. Eu nunca vi nada assim, então a Bíblia com certeza está errada. I've never seen anyone walk on water, therefore the Bible is wrong. Eu nunca vi ninguém andar sobre as águas, então a Bíblia tem que estar errada. You see, but they have decided ahead of time that miracles are not possible. Então eles já decidiram de antemão que os milagres não são possíveis. Well, just because you haven't had an experience doesn't mean that it never took place. Só porque você não teve a experiência não quer dizer que nunca aconteceu. It's God who established how the universe operates. É Deus quem estabelece como o universo se opera. And if God wants to do something in a different way, He certainly can do E that. se Deus quer fazer algo de uma forma diferente, Ele com certeza pode fazer. Okay. Also, there are objections that come out of morals and religious practice. Existem objeções vindas de questões morais e religiosas. But who is man that he can contradict the morals found in Scripture? Mas quem é o homem para contradizer a moral encontrada nas Escrituras? How can I be a judge of God? Como que eu vou ser um juiz de Deus? If God says something is wrong, Se Deus diz que algo está errado, who am I to say that God is wrong? quem sou eu para dizer que Deus está errado? But oftentimes people, they read their Bible and they say, oh, this cannot be right. Mas muitas pessoas leem a Bíblia e falam, isso não pode estar certo. Because some things simply don't align with our feelings or the current mode of thinking in the world. Porque muitas vezes as coisas não batem com o jeito que eu me sinto ou com o jeito que as coisas estão no mundo agora. So the Bible says if people commit certain sins, Então a Bíblia fala que se você cometer certos pecados, you don't lock them up, you take them out and kill them.
Você não tranca as pessoas numa cela, você leva para fora e mata um camarada. Well, this is so offensive. Ah, mas isso é muito ofensivo. It says, foolishness is bound up in the heart of a child. Fala que a Foolishness, stupidity. estupidez está no coração da criança. But the rod will drive it out. Mas a vara vai tirar isso do coração dela. Many places today they have laws against spanking your children. Existem muitos lugares que têm leis contra disciplinar os filhos. So the Bible must be wrong in their thinking. Então a Bíblia tem que estar errada no pensamento dessas pessoas. All right, there are also some objections to verbal plenary inspiration because people don't understand about quotations. Também existem objeções à inspiração plenária e verbal porque as pessoas não entendem a inspiração, o quê? Citações. So the Bible will quote scripture in 4 different ways. A Bíblia cita as escrituras em quatro maneiras diferentes. So the critics will look at a quotation from the Old Testament and say, that's not what the Old Testament is talking about. Então a pessoa olha para o texto citado no Velho Testamento e fala assim, não, isso não tem nada a ver com o que o Velho Testamento está falando. But we have to understand that the writers of Scripture sometimes would quote a passage or part of a passage for their own purposes. Entenda que muitas vezes um escritor usava uma citação do Velho Testamento para um propósito que ele estava usando ali. For example, let's go to Matthew chapter 2. Vamos para Mateus capítulo 2. Now in Matthew 2, Herod is asking, where was the Christ to be born? Em Mateus 2, o Herodes está perguntando onde vai nascer o Cristo. And they quote Micah 5:2. E eles citam Miqueias 5:2. So they say in Bethlehem of Judea. Eles falam em Belém da Judéia. And then they quote the verse from Micah. E eles citam o versículo de Miqueias. Now that is a literal fulfillment. Isso aí é fulfillment, é um cumprimento literal. So Micah wrote that the Messiah would be born in Bethlehem of Judea. Miqueias fala que o Cristo nasceria em Belém da Judéia. And that was literally fulfilled. E isso foi literalmente aconteceu. So here we have a quotation and a literal fulfillment. Aqui nós temos uma citação e um cumprimento literal. But we have a second category of quotations from the Old Testament. Mas nós temos uma segunda categoria de citações do Velho Testamento, where you have literal plus a type. Que é literal, mas tipificado. For example, in Matthew 2:15. Por exemplo, em Mateus 2:15. Okay, here you recall that an angel warned Joseph to take Jesus and his mother to Egypt and to stay there. Aqui você lembra que um anjo diz ao José, marido de Maria, para levar a criança e ir até o Egito. He said, until I bring you word. Até eu te levar a palavra. So in Matthew 2:15, então em Mateus 2:15, he says he was there until the death of Herod. Ele ficou lá até a morte de Herodes. That it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Saying, out of Egypt I called my son. Dizendo, do Egito chamei o meu filho. Well, if we look at the Old Testament quotation, se você for ver a citação do Velho Testamento, this goes back to
the book of Hosea, chapter 11, verse 1. vai remeter a Oséias capítulo 11, versículo 1, Where the Lord says, when Israel was a child, I loved him, quando diz que quando Israel era menino, eu o amei, and out of Egypt I called my e son. do Egito chamei o meu filho. Well, this verse in Hosea doesn't have anything to do specifically with Messiah. Esse versículo em Oséias não tem nada especificamente falando sobre o Messias. Hosea is talking about the exodus of Israel from Egypt. Oséias está falando do êxodo de Israel do Egito. And the son in that passage is Israel. E o filho nessa passagem é Israel. He's the national, Israel is the national son of God. Israel é o filho nacional de Deus. So in Exodus 4:22, God said, Israel is my son. Então, na referência aqui, ele fala aqui, Êxodo 4:22, fala, Israel é meu filho. Isso seria uma dupla referência? Would that be a double reference? No, it is not a double reference. Não, não é uma referência dupla. Refere apenas a Egito mesmo. Ele não emprestou ideia. He didn't borrow the idea. Oi? Esse filho aqui não é Jesus, é Egito. This son here is not Jesus, it's Egypt. No, it's Israel. Não, é Israel. Ah, Israel. Israel. Ok, tá. Yeah, Exodus 4:22, God said, Israel is my son. Em Êxodo 4:22, ele fala assim, Israel é meu filho. Let my son go. Deixa meu filho ir. And if you don't let my son go, I'm going to kill your son. E se você não deixar o meu filho ir, eu vou matar o seu filho. Então, ele não emprestou ideia para dizer que Jesus seria a mesma coisa? Saída do Egito? Didn't he borrow the idea to say that Jesus, that it was the same thing, he would leave Egypt? Let me explain. Deixa ele explicar. So, Hosea is talking about the son of God, who is Israel, Então, Oséias está falando sobre o filho de Deus, que é Israel, and God called his son out of Egypt, that is Israel. e Deus chamou o filho dele de Israel, do Egito, que é Israel. But this is a type of a New Testament event Mas esse é um tipo de um evento no Novo Testamento, where we have a more unique son of God, the Messiah, coming out of Egypt. onde nós temos um filho mais único de Deus saindo do Egito. So the literal Old Testament event becomes a type of a New Testament event. Então, o evento no Velho Testamento tipifica um fato no Novo Testamento. Okay. A third category Uma terceira categoria is what we could call literal plus application. seria literal mais aplicação. If we go down to Matthew 2:17, Se formos a Mateus 2:17, all right, here we have Herod has sent and killed all the male babies 2 years old and under. então aqui nós temos Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. And so in Matthew 2:17, then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet. Em Mateus 2:17 fala, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. A voice was heard in Ramah. Ouviu-se o clamor em Ramá, Lamentation, weeping, great mourning. pranto, choro e grande lamento. Rachel weeping for her children, Era Raquel chorando pelos seus filhos, refusing to be comforted because they are no more. inconsolável porque não existem mais. All right, so we have a quotation here from Jeremiah 31:15. Nós temos uma citação de Jeremias 31:16. And he was
Jeremiah was talking about the destruction of Jerusalem, Jeremias estava falando sobre a destruição de Jerusalém, 586 BC, 586 a.C. and you had Jewish women watching their sons being led in captivity to Babylon. Nós tínhamos as mulheres judias vendo seus filhos sendo levados cativos para a Babilônia. Now, when they were being taken captive, they traveled north out of Jerusalem, E ao serem levados cativos, eles viajaram norte, and partindo de they Jerusalém, passed the tomb of Rachel. e passaram sobre o túmulo da Raquel. Rachel became the symbol of Jewish motherhood. A Raquel é símbolo da maternidade judia. And so as these Jewish young men were being taken away to Babylon, Conforme eles estavam indo para a Babilônia, the Jewish women came after them, and they were crying and mourning for their sons that they would never see again. as mães estavam chorando e lamentando pelos filhos que nunca mais seriam vistos. So the literal quotation from Jeremiah refers to Jewish mothers in the days of Jeremiah. Então, a Jeremias se refere às mães nos dias de Jeremias. Now, because of just one point of similarity in the New Testament, Matthew quotes Jeremiah 31. Porque existe um ponto de similaridade no Novo Testamento, Mateus cita Jeremias. It is not a word-for-word fulfillment of a prophecy, Não é um cumprimento de palavra por palavra de uma profecia. but rather it's an application. É uma aplicação. Because of the slaughter of the babies in Bethlehem, Por causa da matança dos bebês em Belém. once again we see Jewish mothers weeping because there are children they will never see again. Mais uma vez nós vemos mães chorando, pranteando porque nunca mais verão seus filhos. So when we read this quotation in Matthew, Quando você vê essa citação em Mateus, it's not meant to say that this is the fulfillment of a prophecy from Jeremiah, a intenção não é essa aqui é uma profecia de Jeremias, but it's the application in which mothers were weeping, mothers are weeping. mas é uma comparação de mães que estavam chorando e mães que estão chorando. So there's a point of similarity. Então há um ponto de similaridade. And so it says in the text it was fulfilled what was spoken through Jeremiah, Então fala que foi cumprido o que Jeremias escreveu, but it's simply an application of that one point. mas é simplesmente uma aplicação daquele um ponto. A fourth category Uma quarta categoria, we can call a summary. podemos dizer, é um resumo. For example, in Matthew 2:23, Por exemplo, em Mateus 2:23, he came, dwelt in a city called Nazareth, e that it foi, might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. What prophet said that Messiah would be called a Nazarene? Qual dos profetas disse que o Messias seria Nazareno? Isaías? Isaiah? Not one. Não um. No prophet in the Old Testament ever made reference to Messiah from Nazareth. Nenhum dos profetas fez menção do Messias a Nazaré. So here, what we actually have is a summary of Old Testament teaching, Então isso aqui é um resumo dos ensinamentos do Velho Testamento. and it talks here. It says in the prophets. That's plural. E diz aqui nos profetas, plural. So Matthew is not quoting Então
one prophet or several prophets, Mateus não está citando um profeta ou vários profetas, but rather he's giving a summary of what they said. mas está fazendo um resumo do que disseram. So what was a Nazarene? Então, o que era um nazareno? He was a person who was despised and rejected. Era uma pessoa desprezada e rejeitada. And that's what the Old Testament prophets taught about Messiah. E é isso que o Velho Testamento dizia sobre o Messias. He would be despised and rejected. Ele seria desprezado e rejeitado. And the one word that would epitomize this was the term Nazarene. E uma palavra que simbolizava isso seria nazareno. So Matthew 2:23 is not a quotation, it's simply a summary of a teaching. Então Mateus 2:23 não é uma citação, mas é um resumo, né, desse conceito. So every Old Testament quotation in the New Testament is going to fall into one of these four categories. Então toda citação do Velho Testamento no Novo vai cair, né, numa dessas quatro categorias. Now we have to do some homework and some study to understand how it's being quoted. Agora nós precisamos fazer nossa lição de casa para entender como isso está sendo citado. Because in some cases it's not meant to be an exact quotation teaching exactly the same thing that was being taught in the Old Testament. Porque muitas vezes a citação não é palavra por palavra a mesma coisa que estava querendo ser ensinada no Velho Testamento. So we have a quotation, for example, that says, "The just shall live by faith." Então temos aqui, por exemplo, uma citação que justo viverá pela fé. Now this comes from Habakkuk chapter 2, verse 4. Isso vem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. And so that's what you have. Yes, the just shall live by his faith. Aqui nós temos então, mas o justo viverá pela sua fé. Well, we're not going to talk about how that might be translated. Nós não vamos falar como isso pode ser traduzido, But this verse is quoted 3 times in the New Testament. mas esse versículo é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. For example, in Romans 1:17, Por exemplo, em Romanos 1:17, the just shall live by faith. o justo viverá pela fé. But here, the emphasis is on the one who has been justified. Mas aqui a ênfase é na pessoa que foi justificada. The one who has been justified will live. Aquele que foi justificado viverá. Paul also quotes this verse in Galatians 3:11. E também é mencionado em Gálatas 3:11, The just shall live by faith. o justo viverá pela fé. And here the emphasis is on shall live. E aqui a ênfase é em viverá. So Paul is using the word or the verse in a different sense in this passage. E Paulo está usando essa frase num sentido diferente nessa passagem. In Hebrews 10:38, Em Hebreus 10:38, we find it again. nós vimos de novo. The just shall live. Here the emphasis is on faith. O justo viverá. Aqui a ênfase é em fé. So you can have a quotation in the New Testament Nós podemos ter uma citação no Velho Testamento, no Novo Testamento, where he takes an Old Testament statement onde ele usa uma citação do Velho Testamento and uses it in a particular way for a purpose in its context. e usa de maneira peculiar no seu contexto no Novo Testamento. Now, when we see an Old Testament quotation, we need to go back and see what is the context in the Old Testament. Quando vemos uma citação do Velho Testamento, nós precisamos voltar para o Velho Testamento e ver o contexto daquela citação. But then we also need to understand
how is the New Testament writer using that quotation? Nós precisamos também entender como o escritor do Novo Testamento está usando essa citação. Okay. Ok. So what have we seen about verbal plenary inspiration? Então, o que vimos sobre inspiração verbal e plenária? All scripture is God-breathed. Toda a escritura é inspirada por Deus ou respirada por Deus. Como Question, questão. were the writers of scripture inspired? Os escritores, os autores das escrituras, eles eram inspirados? Was Moses inspired when he wrote the Torah? Moisés estava inspirado quando ele escreveu a Torá? Was David inspired when he wrote the Psalms? Davi estava inspirado quando escreveu os Salmos? Was Paul inspired when he wrote his epistles? O Paulo estava inspirado quando escreveu as epístolas? No. Não. What is inspired O que é inspirado? is the scripture. O que é inspirado são as escrituras. Scripture is the exhale of God. A escritura é o sopro de Deus. Scripture is God's word to man, A escritura é a palavra de Deus para o homem. and it's what was written that is inspired. E o que foi escrito, isso foi inspirado. Inspiration applies to the original autographs, A inspiração se refere ao escrito original, but not copies or translations. mas não a cópias ou traduções. So divine inspiration is plenary, that is, it extends to all of Scripture. Então a inspiração é plenária e se refere a toda a escritura. And it is verbal, the very words are inspired. E ela é verbal, as palavras são inspiradas. Matthew 4:4. Mateus 4:4. Who knows the verse? Quem conhece o versículo? You all know it. Not by bread alone shall live the man, but by every word of God. Okay, it's a quotation from Deuteronomy 8:3. É uma citação de Deuteronômio 8:3. A man shall live by every word that comes out of God's mouth. O homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. So again, we see the Bible is the Word of God. Então nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus. And so because they are the words of God, they carry authority. E porque elas são a palavra de Deus, elas carregam autoridade. And so the Word of God, because it comes from God, it can also save people. E porque a palavra de Deus vem de Deus, ela salva as pessoas. So Romans 1:16. Então Romanos 1:16. I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Where is the power? Onde está o poder? What's the power to save? Qual o poder da salvação? It's the Word of God, É a palavra de Deus. and specifically the gospel message. E especificamente a mensagem do evangelho. And so we find this also in 2 Timothy E 3:15, nós vemos isso também em 2 Timóteo 3,15, where Paul said to Timothy, "From a child you have known the Holy Scriptures, quando diz de criança você conheceu as escrituras, as sagradas escrituras, and they are able to make you wise unto salvation e elas te fazem sábias para a salvação, through faith in Christ Jesus." pela fé em Cristo Jesus. So the Word of God has that power. Então a palavra de Deus tem esse poder. And okay. Now we talk about plenary verbal inspiration. Então nós falamos de inspiração plenária e verbal.
It used to be people could say, I believe in inspiration. E as pessoas no passado podiam dizer, eu acredito na inspiração. And everyone would know exactly what you meant. E as pessoas sabiam o que você estava falando. But then people began to attack that and give inspiration a different meaning. E as pessoas começaram a atacar esse conceito e definir inspiração de uma maneira diferente. So today when somebody says, yes, I believe the scriptures are inspired, he doesn't mean what they meant 100 years ago. E quando se diz que as escrituras são inspiradas, não é a mesma coisa que falar isso há 100 anos atrás. So there were denials by those who said, yes, it was inspired, but by inspired we don't mean that it came from God necessarily. Tá bom, ela foi inspirada, mas nós não entendemos que ela foi dita por Deus necessariamente. Or they would say, yes, Scripture is inspired, but not all of it. Sim, a escritura é inspirada, mas não toda. I'm trying to think of something here. No. Okay. So there are those who would say every scripture inspired by God is profitable. Então tem aqueles que dizem que toda escritura inspirada por Deus é proveitosa. So in 2 Timothy 3:16, Então, 2 Timóteo 3,16, it says all scripture diz toda a escritura is inspired by God. é inspirada por Deus. But there were translations of the Bible that came out that said every scripture inspired by God is profitable. Existiam algumas traduções ou cópias que falavam toda a escritura inspirada por Deus é útil. And by this they indicated there are some scriptures that are not inspired. Então eles diziam que existem algumas escrituras que não são inspiradas. Makes a big difference. Faz uma grande diferença se você tirar o é. And so it was not enough anymore to say I believe the Bible is inspired. Então não é o suficiente falar que a Bíblia é inspirada. It became necessary to say it's plenarily inspired or all inspired. Se fez necessário dizer que ela é toda inspirada. So we had to add that to inspiration. Então nós tivemos que adicionar isso à inspiração, plenamente. Then there were those who said, yes, all of Scripture is inspired, but not every word. Outros dizem, sim, ela é plenamente inspirada, mas não toda a palavra. And so we had to add another word to our definition. Então nós tivemos que adicionar uma outra palavra à nossa definição. And say it's verbally inspired. É verbalmente inspirada. And so some people then said, yes, plenary verbal inspiration, but it doesn't mean it's infallible. Alguns dizem que ela é verbalmente, plenamente inspirada, mas não infalível. There could be mistakes. Pode haver erros. And so now we have to say that the Bible is the Word of God. Nós precisamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. It's the inspired Word of God. É a palavra de Deus inspirada. It's plenarily É inspired. plenamente inspirada. It's verbally inspired. Verbalmente inspirada. It's infallible É infalível and inerrant. e inerrante. We have to say all of these things now to declare our position, E nós precisamos falar tudo isso para declarar a nossa posição. because otherwise there are people who say, oh yes, I believe that, but they don't believe the same thing we do. Senão alguém pode falar assim, eu entendo que é inspirada, mas não entende a mesma coisa que nós estamos querendo dizer. Okay. We have any questions about that? Tem alguma questão sobre esse assunto?
So God moved the writers of Scripture to write what we have today in the Bible. Então Deus moveu os autores a escreverem o que nós temos hoje nas Escrituras. God did not change their personality, Deus não mudou a personalidade their vocabulary, deles, o vocabulário their deles, o style, estilo deles, but God superintended their writing mas Deus supervisionou as suas escritas so that what they wrote is exactly what God wanted written, para que o que eles escreveram foi exatamente o que Deus queria que fosse even to the escrito, very words that they used. até a última palavra que eles usaram. So some wrote in poetry, Então alguns escreveram poesias, some wrote letters. outros escreveram cartas. Well, it's a different style, it's a different genre, É um estilo diferente, but God used all of these different things, and yet what was produced is exactly what God wanted us to have. Deus usou essas maneiras diferentes para produzir exatamente o que Ele queria que nós tivéssemos. So revelation is God revealing himself and his plan to man. Então a revelação é Deus se revelando ao homem. Inspiration is the recording of that. A inspiração é o datamento disso, o registro disso. So the Holy Spirit carried the writers along. Então o Espírito Santo impulsionou, conduziu So that they were preserved from error in their writing. para que fosse preservados de erros na sua escrita. And so they had revelation and then came the inspiration. Então eles tiveram a revelação e depois eles foram inspirados. Though in some cases there was inspiration without revelation. E já houve casos de inspiração sem revelação. For example, when Luke wrote his gospel, Por exemplo, quando Lucas escreveu o seu evangelho, we don't read that the word of the Lord came to him, nós não vemos onde que a palavra de Deus veio a Lucas, but rather he said that he studied, mas diz que ele estudou, he researched. ele fez pesquisa. But then what he wrote on the basis of that research is what God wanted him to write. Mas o que ele escreveu com base naquela pesquisa foi exatamente o que Deus queria que ele escrevesse. So it was possible to have inspiration even though God did not speak to him or give him a vision. É possível ter inspiração mesmo sem Deus falar com Lucas ou dar uma visão para Lucas. Okay. Now we come to a very important section. Agora nós chegamos a uma seção muito importante. This is canonicity and authority. Canonicidade e autoridade. Joe has a question. Yeah. Como é que nós podemos saber que a revelação da Escritura cessou, que a revelação está completa? Tem alguma forma de saber que a própria Bíblia explica isso? Ok. Agora você faz a pergunta em inglês para ele. My question is, how do we know that the written revelation of the Bible is complete? Is there any way, does the Bible itself say that the revelation is complete? There's no new revelation today? Yeah, we believe that it has come to an end with the gift of apostleship. Nós entendemos que a palavra de Deus cessou com o dom So dos those apostolados. who wrote the New Testament were apostles or someone closely associated with an apostle. Então, os que escreveram o Novo Testamento ou eram apóstolos ou alguém associado com os apóstolos. For example, Luke was not an apostle, but he was closely associated with the apostle Paul. O próprio Lucas não era um apóstolo, mas ele era muito próximo do apóstolo Paulo. Mark was closely associated with Peter. Marcos era amigo de Pedro. But
The New Testament scriptures were written by apostles. Mas o Novo Testamento foi escrito por apóstolos. So we have no apostles today. Nós não temos apóstolos hoje. The last apostle was John, who died in 96 AD. O último apóstolo foi João, que morreu em 96. And also when John completed Revelation, he said, "Do not add or subtract from this book." E quando João acabou de escrever, ele falou: não adiciona e nem subtraia nada das escrituras. Also from 1 Corinthians 13:8 and following. E também em 2 Coríntios 13:8, primeira? We see 1 Coríntios 13:8, that those in the early part of the church, there were certain sign gifts or gifts of revelation. No princípio da igreja existiam sinais miraculosos e sinais de revelação, dons miraculosos e dons de revelação. So in 1 Corinthians 12, 13 and 14, Em 1 Coríntios 12, 14 e 15, Paul writes extensively about spiritual gifts. Paulo escreve bastante sobre dons espirituais. And he talks about the spiritual gift of prophecy, Ele fala sobre o dom da profecia, the spiritual gift of tongues, dom das línguas, spiritual gift of knowledge, dom do conhecimento and other gifts. e outros dons. But in 1 Corinthians 13:8, Mas em 1 Coríntios 13:8, we read this. nós lemos assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Now, does your word fail? Does that mean to fail? Aqui não, it means disappears. Disappears. Okay. Will any prophecy of Scripture fail to be fulfilled? Alguma profecia das Escrituras falhará em ser cumprida? No. Não. They will all be fulfilled exactly. Todas serão cumpridas de maneira exata. So what does it mean they will disappear? Então o que quer dizer elas desaparecerão? The Greek word here means to be rendered null and void, to be canceled. Ok. A palavra no grego que quer dizer elas serão canceladas. Now, he's not talking about the prophecies, he's talking about the gift. Não está falando das profecias, está falando do dom. Whether there is knowledge, you have here again, it will disappear. What? Cess, yeah. Cease. Will pass. Pass. Yeah. Havendo ciência passará. Do we still have knowledge today? Nós ainda temos ciência hoje? Yes. Sim. But not the spiritual gift of knowledge. Mas não o dom espiritual da ciência. What are these gifts? O que são esses dons? When the church started, there was no New Testament. Quando a igreja começou, não havia Novo Testamento. Nothing. Nada. So, with the beginning of the church, though, we have an entirely new way of life. Então, com o início da igreja, nós temos um estilo de vida completamente diferente. The way of life under the law was done away with. O estilo de vida perante a lei foi abolido. So for more than 1400 years, Israel had lived under the Mosaic law. Então, por mais de 1400 anos, o povo de Israel tinha vivido debaixo da lei, With all of the many animal sacrifices, com todos os sacrifícios animais, the requirements to go into the temple, o requerimento de ir até o templo, all of the many rituals. os muitos rituais. Now suddenly, Agora, de repente, you don't have to offer animal sacrifices. você não precisa mais sacrificar animais. You don't have to observe the holy days. Você não precisa observar os dias santos. You don't have to keep the regulations for the Sabbath. Você não precisa mais obedecer o sábado. And now you can eat pig meat. Agora você pode comer carne de porco. Well,
if you preach that message to Jews who had been living under the law, Agora, você pregar essa palavra aos judeus que estavam debaixo da lei, they're going to say, why should I believe you? eles vão falar, por que eu vou acreditar em você? And so there were certain sign gifts to authenticate the new message. Então tinha algumas sinais, dons de sinais para autenticar a nova mensagem, Such things as miracles, como os milagres, wonders, maravilhas. and all of the apostles had the ability to perform these E things. todos os apóstolos tinham a habilidade de fazer essas coisas. Also, you had prophets in the New Testament, E você tinha também os profetas do Novo Testamento. and they would receive E knowledge, eles recebiam sabedoria, ciência. and there was a gift of knowledge, E tinha o dom da ciência. so that certain people had knowledge of the plan of God before it was written in the New Testament. E algumas pessoas tomaram ciência do plano de Deus antes de ser escrito. Because now they needed instructions, but it had not yet been written. Porque agora eles precisavam de instrução, mas não havia sido escrito ainda. So he's saying here the prophecies, they're going to be canceled, they're going to be rendered null and void, Então as profecias vão cessar, or rendered inoperative, ou vão estar inoperantes, abolished. abolidas. Okay. And the same for knowledge. E a mesma coisa para a ciência. It's the gift of knowledge. É o dom da ciência. Once the Bible is completed, we no longer need these gifts. Uma vez que a Bíblia está completa, nós não precisamos mais desses dons. So in verse 9, we know in part, we prophesy in part. Então, no versículo 9, né, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paul says we don't have the whole revelation yet. Paulo está falando, nós não temos toda a revelação ainda. But when that which is perfect has come, Quando, porém, o que vier, o que é perfeito, that which is in part will be done away. então o que era em parte será aniquilado. What is in part? O que é em parte? These spiritual gifts Esses dons espirituais, that relate to prophecy and having knowledge about the plan of God before it's written down. que se refere à profecia e o conhecimento do plano de Deus antes de ser escrito. Now, when we have the word perfect here, Agora, a palavra perfeito aqui it is neuter in gender. é neutro em gênero. So it's not the perfect person. Então, não é a pessoa perfeita. It doesn't say when he who is perfect, Não fala que quando ele que é perfeito, but it is when that thing which is perfect has come. mas se refere àquilo que é perfeito virá. Vier. So the perfect thing here, Então a coisa perfeita aqui it's not Jesus coming at the second advent, não é Jesus vindo no segundo advento. for then it would have said the perfect person or the perfect man. Estaria dizendo o homem perfeito, a pessoa perfeita. It cannot be a reference to the kingdom, Não é uma referência ao reino, because we know that when Jesus comes to establish his kingdom, again there will be special spiritual gifts. porque nós sabemos que quando Jesus instalar o seu reino, haverá dons extraordinários. For example, the gift of prophecy will operate again. Como, por exemplo, o dom da profecia será reinstalado. That's Joel 2:28 and following. Joel 2:28 e seguintes. So the perfect thing which has come here is going to be in contrast to that which is partial. Então, o que é perfeito aqui é em contraste do que do que então era parcial. And the perfect thing here is the Bible. E o que é perfeito aqui é a Bíblia. When the perfect thing has arrived, Quando a coisa perfeita chegar, then these revelatory gifts, então esses dons revelatórios they're going to be abolished. vão ser abolidos. So, in verse 12, Então, no versículo 12, we see in a mirror dimly. nós vemos num espelho obscuramente.
Now, the mirror in Paul's day was a piece of polished metal. Então, o espelho na época de Paulo era um metal lustrado. And you could see your reflection in it, Você conseguia ver seu reflexo ali, but it's not like the mirrors we have today that give us this perfect reflection. mas não é como o espelho hoje que dá a perfeita reflexão do que nós So somos. you look into this polished piece of bronze, Então você olha nesse bronze polido, okay, and it's not a perfect picture. existem imperfeições, não é uma reflexão perfeita. He said, but then when the perfect has come, it's face to face. Mas quando o perfeito vier, é face a face. In other words, I look at you, Eu vejo você, okay, there's no distortion não tem distorção such as you might get in a reflection. que você possa ter numa reflexão, num espelho. Now I know in part, Agora eu sei em parte, but then I shall know mas depois eu vou ver, vou just saber as I'm known. da maneira que eu soube. So he's saying that there is knowledge that has yet to be revealed when he wrote 1 Corinthians. Quando ele escreveu 1 Coríntios, ele sabia que ainda existia revelação a ser dada. But there's going to come a time when the partial gifts will be done away with. Mas chegará um tempo em que os dons serão extinguidos. Okay, and it also I would reference Revelation 22:19. E também nós temos Apocalipse 22:19. If anyone takes away from the words of the book of this prophecy, Se alguém tirar qualquer coisa da palavra desse livro, God shall take away his part from the book of life, desta profecia, Deus tirará parte da árvore da vida, from the holy city, the things that are written in the book. da cidade santa e das cópias que se acham escritas nesse livro. So I would say that's not only a matter of adding to the book of Revelation, but that it's an indication there will be no further revelation until the second advent of Christ. Não necessariamente é adicionar ao livro de Apocalipse, mas de que cessou a revelação até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Okay, is that all right? Ok? Let's take a break. Vamos para uma pausa.